Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Acompanhem-nos em direto no Facebook, no YouTube e em diferido aos domingos na televisão independente de Moçambique às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima, numa semana muito quente, bem disposto para os comentários. Muito quente, aliás, estamos em pleno verão, é normal que isso aconteça, mas também foram aquecidos pelas notícias desta semana. Politicamente. Fernando Lima, vamos ao seu facto de semana, escolheu Construções Legais, posicionamento do João Machatin, o diretor do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Exatamente. Só é pena que este posicionamento tenha sido feito ao nível do diretor do INGC, porque eu acho que o problema das construções ilegais, da ilegalidade que campeia em todo Moçambique, neste domínio específico, merecia que este assunto fosse tratado a outro nível, inclusivamente ao nível de responsáveis políticos, porque são muitas vezes os responsáveis políticos que encorajam estas ocupações ilegais, que fazem vendas de terrenos, que fecham os olhos às construções. Mas o fundo destas questões, para além da ignorância, tem a ver com a guerra, com o período da guerra, onde os assentamentos informais cresceram, onde as pessoas foram forçadas a virem viver para a capital, para as capitais provinciais, para as sedes distritais. Mas nós não estamos mais nesta situação. E, por outro lado, há que distinguir de situações que são legados da nossa própria história recente e outras situações que são de claro oportunismo. Por exemplo, se alguém for atropelado no Zimpeto, no Chiquelene, vão dizer que o Estado tem que providenciar apoio àquelas famílias que foram atropeladas, mas todos os dias nós passamos neste parque. Nesse caso, estão a vender na rua. Estão a vender. E uma parte da Júlio de Janeiro agora já está fechada. Que foi acabado de ser exatamente, portanto. E a polícia passa ali, cobra as suas taxas, mas, por outro lado, há toda esta impunidade. Mas o facto da polícia cobrar taxas para as pessoas que vendem no meio da rua dá legitimidade a essas pessoas para depois afirmarem perante as câmaras: se vieram-nos aqui cobrar é porque nos dão direito de estarmos aqui no meio da rua. Mas, se nós formos a ver a forma como as novas avenidas estão a ser construídas, com aquelas grandes espaços no meio entre duas faixas, por exemplo, na grande circular de Maputo, isto já é uma resposta a essas ocupações populares, ou seja, o Estado faz as estradas com aquele grande espaço no meio, aquilo era o espaço de reserva para a estrada crescer, só que as autoridades temem que quando forem alargar a estrada, o espaço para alargar já esteja ocupado pela população e logo, na altura, terão que indemnizar. Quanto mais o tempo vai passando, as indemnizações vão aumentando muito mais. No caso pretende do apelo de João Machatin, ele apela a que as autoridades distritais e municipais sejam responsabilizadas por estas ocupações ilegais, e isto tem a ver muito no contexto de cheias, no contexto de calamidades. É o seguinte: se as populações saírem de zonas de risco, todos os planos de emergência são muito mais fáceis de cumprir, significa gasta-se muito menos em planos de contingência, em planos de emergência, e mais, não é possível que todos os anos, quando chega a época das chuvas, o INGC vai a um determinado sítio, as zonas que são propensas a inundações, e encontra de novo aquelas construções ou aquelas populações que estão de novo a tentar construir nas áreas que, há algum tempo antes, foram realojadas. Outra questão
também extremamente importante, e esta ainda é mais sensível, é o facto de empresas como a EDM e a Águas de Moçambique estão-se pouco importando da legalidade das construções, ou seja, parece que a EDM e as Águas de Moçambique estão numa política de livre mercado super liberalizado. A pessoa só tem que ligar e dizer venha-me dar eletricidade. Mas também se fizessem muitas perguntas, praticamente iam à falência, porque quase 80% das construções aqui não estão em zonas muito infraestruturadas. Não é verdade. É assim, temos que diferenciar um bairro tradicional que nem sequer tem casas de materiais convencionais, que ainda é uma parte das zonas suburbanas das nossas cidades, e depois situações completamente anómalas. Só para dar um caso e para não fugir aqui da capital, o famoso bairro Magude, que foi erguido no meio de um pântano. Toda aquela zona junto à portagem, as casas têm água e eletricidade. Quando vêm as autoridades, o município, dizer que as pessoas têm que sair, as pessoas dizem, bem, pelos vistos, não é essa a opinião da EDM e das Águas de Moçambique, porque vieram-nos aqui vender os seus contratos. Logo, a EDM e a Águas de Moçambique, ao venderem água e eletricidade àquelas pessoas, eles, de algum modo, legitimam estas ocupações ilegais. Estou a dizer que todas as pessoas têm que ser corridas à bastonada? Não. Isto significa o seguinte, que, tal como a população se tem organizado em diversas formas de luta, vimos, por exemplo, este mercado que resistiu à ordem de despejo do município para se construir a ponte sobre a Catembe, que inclusivamente tinham um caderno reivindicativo, onde claramente havia mão de advogados, onde claramente havia uma movimentação política por detrás dessa reivindicação. Tudo isto é lícito, cada um usa os meios que tem para lutar. Agora, o Estado não pode ficar de braços cruzados, por exemplo, e já usei este exemplo muitas vezes, quando foi construída a segunda faixa da Avenida Joaquim Chissano, andavam todas as máquinas de terraplanagem a trabalhar e tinham que fazer uma curva porque havia 7 casas onde ainda não havia acordo. Na Estrada Nacional número 1, na Avenida de Moçambique, andava a ser alargada a Avenida de Moçambique e Alice Mabota ainda estava a lutar pelos direitos de 2 ou 3 famílias que estavam ali no meio. Ou seja, o Estado também tem que ter força, capacidade de argumentação para compreender esta nova fase em que as pessoas também estão conscientes dos seus direitos. Não é só o Estado chegar e afastar as pessoas. As pessoas não só conhecem os seus direitos, começam a saber lutar e estão cada vez mais sofisticadas nas suas formas de luta. De qualquer forma, e para terminar, eu acho extremamente importante esta chamada de atenção de João Machatino em relação aos distritos, aos municípios, em relação à EDM e à Águas de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema. Tem a ver com a ida de Filipe Nyusi a Gorongosa. Falhou o encontro direto entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, oficialmente, segundo o comunicado, por problemas organizacionais. Apesar de toda esta logística movimentada até o acampamento de Chitengo, afinal não estavam reunidas condições para um frente a frente entre Nyusi e Dhlakama, que seria o segundo em Gorongosa. Fernando Lima, como é que viu isto? Bem, acho que as pessoas às vezes não levam a sério os cabelos brancos de Afonso Dhlakama. Este é com uma expressão, com todo o respeito
que eu tenho por Afonso Dhlakama. O Afonso Dhlakama é um macaco velho da nossa política, portanto, não é por ver os helicópteros andarem no ar e chegar lá uma pessoa da polícia que ele fica excitado, entra dentro do helicóptero para ir apertar a mão ao seu irmão Nyusi. Ele está na Gorongosa porque ele está à espera de 2 acordos cruciais para o futuro da RENAMO e para o futuro de Moçambique: a descentralização e a integração das forças da RENAMO. Sem que esses documentos estejam, pelo menos, alinhavados naquilo que devem ser os consensos entre as duas partes, sem que isto esteja preparado, ele, em princípio, não sai da Gorongosa e, portanto, não se presta a oportunidade de tirar uma fotografia com o seu irmão Nyusi. E foi isto. Quer dizer, aquilo que fica no fundo é isto: uma tentativa de pressão de Nyusi sobre Dhlakama, quando não estavam reunidas as condições para um tal frente a frente, esperando-se de antemão que este exercício de comunicação e imagem funcionasse a favor do presidente. Então foi um exercício de charme, um exercício de marketing que se tentou fazer. Claramente, na minha opinião, tentando, obviamente, fazer pressão sobre Afonso Dhlakama. Ou seja, não é que tudo estava acordado e Afonso... Aliás, vamos ver nas próximas semanas, se não nos próximos dias, que Afonso Dhlakama vai dar uma explicação muito cabal sobre o que de facto aconteceu, porque também temos assistido nos últimos meses a um aumentar do tom crítico de Dhlakama em relação à postura do governo, não chegando a pisar o risco de chegar a uma situação de confrontação com o Presidente da República. Ou seja, ele vai mandando recados, tem vindo a mandar recados, tem vindo a mostrar claramente a sua insatisfação, sem fazer uma ruptura com o atual formato do diálogo. Mas há claramente um sentimento de frustração, de insatisfação. Por outro lado, havia também claramente uma pressão sobre o Presidente da República. Assim, estamos a chegar ao fim do ano, uma parte desta agenda e dos objetivos desta agenda estavam centrados no fim do ano. Não tem havido qualquer comunicação, qualquer indício de progressos sobre as conversações, e com esta viagem, digamos que o Presidente queria dar um cartão de boas festas aos moçambicanos. Mas politicamente não me pareceu que foi um bom ensaio, e quem sai a perder deste ensaio claramente é o Presidente da República, porque mostra que uma determinada operação foi feita, não foi bem e depois com toda aquela logística que nos dado a ver. Claro, com toda a logística. Até agora ninguém levantou perguntas sobre o custo da logística, porque vão dizer que para a paz todos os custos, a paz não tem preço, mas no fim do dia, o que é que aconteceu? Que 2 pessoas falaram pelo telefone a meia dúzia de quilómetros um do outro. Ora, essa comunicação telefónica faz-se de Pequim para a Gorongosa, da Gorongosa para Maputo, da Gorongosa para a Beira. Não é preciso uma pessoa ir ao Chitengo para falar telefonicamente com Afonso Dhlakama. E o ano, como disse, e muito bem, já praticamente terminou. A Assembleia da República vai fechar. Os documentos já não entram para esta sessão. 2018 são eleições autárquicas, 2019 eleições gerais. Não corremos o risco de se ir às eleições gerais de 2019, como a RENAMO pretende, com este pacote eleitoral não aprovado na Assembleia da República. A RENAMO quer ir a estas eleições de 2019 com este pacote legislativo sobre a descentralização aprovado. Bem, eu acho que perigosamente estamos a queimar esses prazos.
E um dos riscos que se corre é que depois façamos todos os documentos de forma muito apressada, sem a devida ponderação, e depois exatamente vamos culpar o tempo e o facto de os documentos não terem sido preparados com a devida reflexão para atribuir a esses mesmos documentos as causas de determinados males maiores. Porque, por exemplo, uma parte deste conflito não é apenas a única justificação, mas uma parte deste conflito tem a ver com algumas questões que foram, de algum modo, podemos convencionar, que foram decorrentes de acordos de cavalheiros, de um entendimento personalizado entre Joaquim Chissano e Afonso Dhlakama, nomeadamente em relação às forças de defesa e segurança, que depois foi difícil, ou tem sido difícil, materializar na prática. E é evidente, ou seja, está à vista de todos, que não houve integração da RENAM nos serviços de segurança e na polícia. Claro que, se formos depois andar ali a ver os documentos, vemos que isto não está claramente previsto, e foi exatamente por causa destas lacunas que depois surgem inclusivamente duas interpretações. Agora, claro que isto é um problema, digamos, é a causa próxima de alguns dos problemas, mas o problema maior é esta interpretação em sentido restrito, que o acordo de paz se aplicava àquele momento e depois não valia para a frente. Não valia para a frente no sentido do respeito pela democracia e do respeito pela inclusão, e a RENAMO, antes de todas estas confrontações, claramente estava a ser varrida de todas as instituições, porque, de algum modo, a Frelimo e a sua liderança tinha a interpretação de que tudo deve ser resolvido pelas eleições e pelo voto nas eleições. Perdeu as eleições, fica à espera 5 anos. E que Roma terminava com a eleição de 94. Absolutamente. E, portanto, estamos a pagar, por causa destas visões muito quadradas, se podemos utilizar essa expressão, em relação ao pouco acordo, à falta de visão política em relação àquilo que deve ser a concórdia entre os moçambicanos e saber, em última análise, construir a democracia. Será que todas as empresas públicas têm que ter à frente elementos da Frelimo? Será que nas federações desportivas todos os presidentes das federações têm que ser da Frelimo? Até na Associação de Camponeses. Nas democracias que nós conhecemos e que têm representações aqui em Moçambique e que recebem os nossos dirigentes nessas suas capitais, nós podemos ver esse exemplo de convivência. Eu estive há 2 semanas na Itália. Há um consórcio de organizações, sobretudo de organizações cristãs, mas que envolvem sociais-democratas, democratas cristãos, sociais-democratas, centro-direita, centro-esquerda. Qual é o propósito? Apoiar Moçambique. Então, nesta organização entra toda a gente. O propósito é apoiar Moçambique. Ou seja, apoiar Moçambique não é uma missão de comunistas, de sociais-democratas ou de católicos, é de todos. Então, mas para estas coisas o governo está sempre predisposto a abrir a mão, a estender a mão, porque é dinheiro que está a entrar. Mas para depois apreender, digamos, até o próprio sentido filosófico do que é que isto representa em termos de materialização de solidariedade, aí fazemos que não vemos, que não percebemos este tipo de experiências e do fim que resulta destas experiências. Ou seja, são os moçambicanos de um distrito longínquo, porque Caia de facto é longínquo, que se beneficiam
desta união de forças cívicas e políticas para ajudar um distrito em Moçambique. Este falhanço, esta falha deste encontro direto entre Nyusi e Dhlakama não vai beliscar, não tem o potencial de beliscar a confiança que os dois líderes já haviam tentado construir? Para já penso que não. Penso que houve esta precipitação por causa do período psicológico que estamos a viver. Quando eu digo período psicológico, significa o mês de dezembro é propício nas nossas agendas pessoais a ser um mês muito especial e, portanto, houve claramente um forçar da agenda decorrente do facto de estarmos em dezembro, ou seja, terminar aquilo que se costuma dizer, terminar o ano com chave de ouro, se não é com chave de ouro, com chave de prata, mas claro que nem com chave de prata, nem de ouro, nem de bronze, nem de latão. Mas terminamos com tréguas. Sim, e portanto houve um incidente, claramente foi um incidente, o governo tentou fazer o melhor. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte do nosso programa. Fernando Lima, estávamos ainda no encontro... Se calhar a EDM não gostou dos nossos comentários que estávamos a fazer sobre o fornecimento indiscriminado de energia aos assentamentos informais. E em zonas pantanosas. Fernando Lima, estávamos ainda no encontro, a discutirmos o encontro indireto, como a presidência chama, entre o presidente Nyusi e o líder da Renamo, e discutíamos e víamos até que ponto é que esta falha podia beliscar a confiança que o presidente Nyusi e o presidente Dhlakama já estavam a construir. Bem, formalmente acho que não belisca. O diálogo continua em bons termos, num bom plano. Mas isso não é tudo, ou seja, penso que Afonso Dhlakama não passou um cheque em branco a Filipe Nyusi, e se outros contratempos se vierem a verificar, se a combinação de contratempos e falta de tempo em relação aos calendários eleitorais se começar a complicar mais, sim, aí começam a ser levantados problemas de natureza política e claramente que a confiança será uma das vítimas desses contratempos de natureza política. Fernando, vamos ao nosso segundo tema, tem a ver com a remodelação governamental. Esta semana, Filipe Nyusi efetuou até então uma das remodelações governamentais de maior impacto na opinião pública, exonerou 3 ministros, enquanto era esperada a indicação de Max Tonel para o Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Surpreendeu a ida de José Pacheco para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Fernando, como é que lê estas mexidas, ou também ficou surpreendido com a permanência de José Pacheco no governo? Bem, em primeiro lugar, exonerou 4 e nomeou 3. Exatamente. Portanto, falta nomear um ministro para Indústria e Energia e, eventualmente, também um ministro para a Justiça, uma vez que é público que... mas ainda não foi exonerado, está em exercício. Está em exercício, mas o ministro da Justiça, aparentemente, está a caminho da Provedoria de Justiça e, inclusivamente, tem também o apoio da Renamo para esta candidatura. Em primeiro lugar, um ponto prévio em relação a estas nomeações é que nós não estamos por dentro de toda uma perspectiva e análise que foi feita em relação à remodelação e, portanto, temos que ser comedidos para não entrar em especulações como eu tenho acompanhado, ou seja, as remodelações são um bocadinho mais do que um desabafo de Facebook. Agora,
Por outro lado, também o Presidente da República não faz nomeações e exonerações para que todas as pessoas fiquem satisfeitas. Mas também há um formato de exonerações e nomeações que deixa as pessoas a especular e a interrogar-se. Eu vejo que veio de novo à colação porque que o Ministro da Educação foi exonerado, porque que o Ministro da Juventude foi exonerado. Eventualmente, isto é simpático para o ego destes dois ex-ministros sentirem que há alguém na praça que não sabe porque que estes dois ministros foram exonerados. É assim, nas democracias mais avançadas, o sistema de comunicação funciona muito melhor. Não é preciso sequer que o governo venha explicar do porquê da remodelação. Os gabinetes de imagem encarregam-se de fazer circular as informações. Essa informação chega facilmente à comunicação social e depois a comunicação social cumpre o seu papel e as pessoas têm mais ou menos o enquadramento deste tipo de exonerações. Aqui é um bocadinho um totobolo, uma tómbola. Eu tenho ouvido comentários que me fazem lembrar, em termos de criminologia, há um autor italiano, Lombroso, que tinha esta teoria que as caras das pessoas inspiravam determinados crimes, tipo uma pessoa tem cara de assassino, de violador, de estrangulador. Ora, sabemos que as coisas não são bem assim e, portanto, significa que os nossos ministros, os exonerados ou os nomeados, não são bons ou maus em função se têm um bom guarda-roupa, se têm umas gravatas simpáticas, se sorriem, se são sisudos. Isto para dizer o seguinte, que há muito de falta de substância neste tipo de análise em relação às nomeações e às exonerações. Mas também o facto do Presidente exonerar, depois de levar algum tempo para nomear, não abre espaço, não fertiliza terreno para as pessoas especular. É outro tipo de problema. E é totalmente errado fazer-se assim. Devia ser, a cada exoneração devia corresponder uma nomeação imediata. Porque exatamente para não abrir o campo à especulação, para não transparecer qualquer indecisão em termos daquilo que o Presidente quer fazer ou não quer fazer, mas para que depois o próprio Presidente seja sujeito a pressões. Por exemplo, no espaço de 24 horas, quantas candidaturas nós vimos a ministro dos Negócios Estrangeiros? O que mostra que é um lugar extremamente apetecível. E uma parte da frustração em relação a Pacheco não é apenas porque Pacheco é um mal amado, é também porque há muita gente, e quando eu digo muita gente, as pessoas que acham legítima a sua aspiração a ascender, logo a começar pelos próprios quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que nunca viram um dos seus ser nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros. Os ministros são sempre uma das grandes mágoas internamente dentro do Ministério. Mas os diplomatas de carreira também têm que se contentar ou têm que compreender essa função, e isto aplica-se a todos os ministérios. Não é que o Ministério da Saúde tem que ser dirigido por um médico, o Ministério da Defesa tem que ser dirigido por um general, ou o Ministério do Interior tem que ser dirigido por um polícia. Portanto, não há mais este tipo de situações, mas hoje, e em quase todo o mundo, os governos são essencialmente compostos por pessoas formadas em Direito e em Economia. É o que abunda mais nos governos. Portanto, há sobretudo que ter um grande senso político para se estar à frente de uma determinada pasta, embora as questões de natureza técnica, o domínio de natureza técnica não pode ser descurado. De qualquer forma, e depois desta divagação sobre o assunto, claramente
a nomeação de José Pacheco para os negócios estrangeiros é uma surpresa. Mas, no fim do dia, neste momento, a nossa política externa está de férias, porque com o boicote internacional, sobretudo da parte do Ocidente, temos quase um ministro ocioso, uma vez que, em relação a outras frentes, nomeadamente os BRICS, a Índia, a África do Sul, o Brasil e a China, este tipo de países são tratados de outra forma, que não depende necessariamente das habilidades de um bom ministro dos negócios estrangeiros. Aliás, será que José Pacheco vai ser um bom ministro dos negócios estrangeiros? Não sabemos. Porque do seu currículo não temos um particularmente bom ministro do Interior, embora saibamos que os problemas do Ministério do Interior eram muito mais complicados do que ter apenas um ministro do Interior. José Pacheco entrou numa das fases mais conturbadas da corporação policial, mas, por exemplo, quando foi ao Ministério, e ele foi ao Interior, sendo um ministério, vamos dizer, um Ministério de Soberania, era já naquela perspectiva de ser criado o tal Delfim candidato presidencial. Portanto, uma pessoa com traquejo que tenha passado por um ministério com a complexidade que é o Ministério do Interior. Mas depois foi ao Ministério da Agricultura, uma área exatamente onde é suposto estar à vontade tecnicamente, e os resultados não são bons. E onde já esteve como vice-ministro. Exatamente. Mas assim, não é um falhanço de José Pacheco Pessoa. Todos os outros ministros falharam nessa pasta, e este país marca passo neste setor, onde já estiveram pessoas da luta armada, pessoas do Bureau Político, até lá esteve um sindicalista que tenho algumas dúvidas se conhecia bem o Ministério onde foi colocado. Portanto, todas as experiências já foram tentadas neste Ministério da Agricultura, e claramente, para o nível de patamar de exigência que o Presidente colocou em relação à agricultura, de facto, José Pacheco não estava a este nível. Mas e o Egino Marrul, que é um regresso... Eu gostava ainda de acrescentar mais um ponto. O próprio facto de se ter criado em 2015 o Ministério do Desenvolvimento Rural mostrava, e com a pessoa que foi colocada à frente do desenvolvimento rural, mostrava que o Presidente queria, de facto, que parte das atribuições do Ministério da Agricultura fossem dadas a outro Ministério, e é isso que temos assistido. Em última análise, temos dois ministros da Agricultura, ou seja, temos um ministro da Agricultura e um do Desenvolvimento Rural. Em relação a Egino Marrul, é assim, eu acho que é uma pessoa a quem devem ser, a que se devem esperar, devemos ter boas expectativas em relação a este técnico. Depois, a questão, inclusivamente, na agricultura, não é se os técnicos são bons ou são maus. É preciso gerir quadros sofisticados, é preciso estar atento e ser flexível em relação a políticas, é preciso, portanto, ter esta capacidade de coordenar uma série de valências neste Ministério. E outra coisa também importante, e eu acho que é uma característica deste novo Ministro. Eu estou certo que, tal como num passado recente, e quando eu digo num passado recente, de alguns anos a esta parte, se as coisas não lhe correrem bem, se começar a sentir obstáculos no Ministério da Agricultura, este é o Ministro que bate com a porta e se vai embora. Aliás, não será o primeiro que neste Ministério faz isso. Mas isto para dizer o seguinte,
que não é um aparatico, não é um quadro que vem da Frelimo, das estruturas da Frelimo, que aceitou a missão partidária de dirigir a agricultura. Ele está muito confortável com os seus conhecimentos, com a sua experiência, com aquilo que ele pensa que deve ser a agricultura. Mas, em paralelo, e de algum tempo a esta parte, há um grupo interdisciplinar que tem vindo a trabalhar sobre questões da agricultura, isto decorrente daquela carta que o Savana publicou, que é uma carta de intenções de políticas para a agricultura, que um grupo de técnicos apresentou ao Presidente. O Presidente deu a maior receptividade a este grupo, e este grupo está a trabalhar com outros ministérios, incluindo ao nível mais alto de cada ministério que integrou esta comissão. E isto também é um grande apoio para o novo ministro. Portanto, à partida há uma boa expectativa em relação ao novo ministro da Agricultura. E depois é um regresso à casa do Higino Marula, um quadro que já esteve lá e bateu a porta quando entrou em alguma desinteligência com a antiga vice-ministra, a senhora Catarina Pachume. Letícia Kemers, um ano depois da sua nomeação para o Ministério dos Recursos Minerais, como é que vê? Vem aí uma nova ministra para um outro posto, ou era uma vez uma ministra de 14 meses? Eu penso que as duas hipóteses se devem colocar. E se era uma ministra a prazo, e se era uma ministra para ser usada e jogada fora, isto não se faz. Não se faz porquê? Porque é deitar fora uma pessoa, um elemento com muito potencial. Portanto, isto não afasta, claro, que a pessoa não fosse desenhada para o cargo, não tivesse capacidades, não desenvolvesse corretamente as suas tarefas. Mas não é essa a impressão que esta ministra demitida passa. Portanto, eu vejo mais duas perspectivas. Uma, que eventualmente há outro cargo à espera da senhora. Dois, que a sua saída do Ministério corresponde a políticas ou politiquices dentro do setor ou dentro da própria complexidade do governo, por exemplo. E agora estou claramente a especular. Este é um Ministério que tem algumas instituições muito fortes abaixo do Ministro, nomeadamente a ENH, a Empresa Nacional de Hidrocarburos, e o Instituto Nacional de Petróleos. E estas instituições também desempenham um papel importante nas próprias políticas para não falar da energia, ou seja, da eletricidade. Não é por acaso que foi também nomeado um vice-ministro que tem esta área muito específica. Portanto, pode haver também outros problemas de coordenação, mas para já é completamente especulativo concluir-se que a ministra não desempenhou o seu cargo, não podia, não tinha condições. Mas quando esta senhora chegou ao Ministério e assistimos ao linchamento público desta nova ministra, diz-se que havia pilhas de documentos para assinar, os famosos documentos que o antigo ministro dizia que só por cima do seu cadáver a que seriam assinados. Ou seja, criou-se algum bloqueio em relação a uma série de, para o bem e para o mal, devo dizer, criou-se uma situação em que havia uma série de dossiês que não andavam. Também, se estamos recordados, lembramos que Nussi teve que intervir
em alguns desses Então podemos dossiers, concluir que precisava-se de uma boazina ou alguém um pouco maleável para dar vazão a vários documentos que estavam lá. Essa foi uma das funções da nova ministra dos Recursos Minerais. O outro elemento a ter em consideração é que também nessa altura, e por outras razões de conjuntura, que inclusivamente tinham a ver com mudanças de xadrez que foram equacionadas, nomeadamente se iria mexer ou não mexer no Ministério das Finanças. A cabeça da Adriano Malayan estava o pescoço, mais concretamente, estava numa situação terrível por causa das pressões do FMI, sobretudo, e dos doadores, e chegou-se a equacionar se não seria preferível tirar-se o Ministro das Finanças. Chegou-se a equacionar que se substituía o Governador do Banco mais o Ministro das Finanças, ficou-se apenas pelo Governador, e Max Tonella era uma das figuras que podia ir às Finanças ou ir ao Ministério dos Recursos Minerais. Acabou por não ir a nenhum dos dois ministérios. Malayan ficou nas Finanças e veio Letícia Clemens para os Recursos Minerais. Mas o desempenho no comércio e indústria não melhorou. Max Tonella era um dos ministros em quem se depositavam as maiores esperanças, e o desempenho deste Ministério não tem sido particularmente impressionante. E o que é que esperamos do Max Tonella dos Recursos Minerais de Energia? Sabemos que ele esteve na HCB, do lado da energia, e também é um quadro da eletricidade de Moçambique. E é um homem um pouco talhado para os negócios. E como é que olha para ele a parte dos recursos minerais? Bem, para lidar com os grandes projetos, sobretudo na bacia do Rovuma. O argumento de fundo tem sido esse, que vai ter melhor desempenho porque conhece o pelouro. Não é por aí. Há muitos técnicos que são bons técnicos, são técnicos competentes e são péssimos políticos. E ser Ministro dos Recursos Minerais significa ser o político de serviço para a área dos recursos minerais. Portanto, continua a ser um desafio muito grande para este Ministro, que é uma pessoa competente, é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa flexível, uma pessoa que pensa modernamente, que não é um destes quadradinhos que encontramos muitas vezes nos governos da Frelimo. É gente nova, mas isso à partida não é um CV para triunfar nos negócios estrangeiros, como não triunfou nos recursos minerais. Como não triunfou no Ministério da Indústria e Energia. Falando de vamos nos recursos minerais e comércio e agora recursos minerais e energia. Falando vamos fechar com o nosso último tema, tem a ver com a avaliação do FMI. A missão do FMI terminou nesta quarta-feira o seu trabalho no quadro do artigo 4. Sei que leu a declaração do chefe da missão, o Sr. Michel Lazard. É o que esperava, Fernando? Claramente. Não estou nada surpreendido com todas as questões que vêm levantadas neste comunicado, mas o que é mais surpreendente é que, ao fim de 2 semanas, a delegação do FMI e o Governo tenham pontos de vista divergentes em relação a alguns números importantes, nomeadamente o número em relação ao crescimento. O FMI acha que o país vai registrar um crescimento apenas de 3%, portanto, menos 8 décimas que em relação ao número do governo, quando o governo coloca o desenvolvimento
no patamar, se não me engano, dos 5%. Dos 5%. Então, não sei se o FMI andou a ler livros diferentes dos livros do governo, ou se, decorrente dos mesmos livros que ambos leram, as extrapolações são diferentes. De qualquer forma, o FMI traça um quadro sombrio da nossa economia. Já esperávamos que tivesse passado de algum modo uma certidão de bom comportamento ao governador do Banco de Moçambique, uma vez que as políticas monetárias são elogiadas e que o foco está centrado na área fiscal, portanto, na área do orçamento, das receitas e das despesas. Portanto, o fogo é centrado no Ministério das Finanças, como já esperávamos, nomeadamente despesa corrente, como já dívida. Anteriormente sempre o FMI vinha dizendo. Sim. E também conhecemos o nervosismo entre o Banco Central e o Ministério da Economia e Finanças, e que é preciso correr mais. Agora com mais detalhe. Por exemplo, a questão da despesa corrente era subadjacente, mas agora menciona-se despesa corrente várias vezes. Significa, o que é a despesa corrente? É aquilo que o governo tentou responder ao FMI com aquele corte de gorduras de, se não me engano, 120 milhões de dólares, que inclusivamente permitiu fazer aquele bonitinho de aumentar a contratação de mais 3 mil professores. Isto de acordo com aquilo que foi anunciado publicamente. E as outras medidas adicionais. Mas as reflexões sobre a impossibilidade de continuarmos a crescer com estas limitações estão todas lá. Isto do ponto de vista da análise da nossa economia, da atual conjuntura. É importante também não esquecer a questão das empresas públicas. O FMI diz que nas empresas é preciso serem tomadas decisões decisivas e corajosas. Basicamente está a dizer é preciso liquidar a maior parte das empresas públicas que são um encargo fiscal para o Estado. Inclusivamente, temos que questionar todos os subsídios que são dados à Rádio Moçambique e à televisão estatal como órgãos de propaganda do governo do dia. Claro que isto é um pau de dois bicos, porque isto depois permite que a rádio e a televisão do Estado argumentem que têm que competir no mesmo mercado publicitário que os órgãos de informação privados, porque o Estado não lhes dá dinheiro suficiente para trabalhar. Mas as pessoas vão argumentar que têm que fazer um serviço público. Claro, Francisco, mas isto é outro argumento. Se o Estado quer serviço público, tem que pagar por esse serviço público. A rádio e a televisão não têm que andar atrás das telefonias móveis, dos bancos, das Coca-Colas e das Fantas e dos Fits e de todas essas mixórdias que andam por aí para pagar aos seus trabalhadores e para fazer os seus investimentos em equipamento. Se o Estado quer serviço público de informação, tem que pagar por esse serviço, mas esse serviço tem que ser contratualizado e tem que ser contratualizado numa base democrática para que estas duas empresas não resvalem para a propaganda política, como vem acontecendo desde sempre. Mas estávamos no comunicado do FMI. Este é uma missão que tem por fim fazer um relatório que deve sair em janeiro sobre a situação económica de Moçambique. Mas, mesmo assim, e por causa da conjuntura em relação à dívida, em relação ao relatório da Kroll, há um parágrafo específico sobre isso. E há duas questões importantes a realçar. Uma, de dizer que queremos os esclarecimentos. Esses esclarecimentos ainda nos foram dados e já passam quase 6 meses. As tais lacunas que devem ser preenchidas por informações essenciais. O segundo aspecto é, tomamos nota da chamada de atenção do Governo em que o processo está na PGR. Isto, para mim, a minha descodificação,
corresponde a uma teoria que existe na praça, que é todo esta azáfama, esta aparente azáfama da PGR pode chegar até aos indivíduos envolvidos nas dívidas públicas. Ou seja, será que o governo segredou aos ouvidos das pessoas do FMI? Tenham paciência, confiem na PGR, porque mais dia, menos dia, os das dívidas também vão ser... Sim, porque tomamos nota da recomendação do governo para esperar pelos resultados das investigações em curso pela Procuradoria-Geral da República, que corresponde mais ou menos ao que... Essa é a minha interpretação. Aliás, também os próprios envolvidos nestas questões sentem com grande nervosismo o anúncio que o antigo ministro dos Transportes foi preso, que há mais uma série de diretores que estão a ser investigados, porque sentem que a hora se está a aproximar. Se vai acontecer ou não vai, nós não sabemos. Eu estou como São Tomé, ver para crer. Mas a minha interpretação desta pequena passagem neste comunicado é nesse sentido. E as pessoas do FMI são um osso duro de roer, não ficam particularmente impressionadas pelas falinhas delicodoces dos nossos governantes, nomeadamente o super simpático Ministro das Finanças. Falando um pouco, só para não fugirmos desta parte do escândalo das dívidas das Três Marias, só para fazer um parênteses, assistimos esta semana o Eric Price, fundador da Blackwater Security, diz que vai investir na Ematum. Como é que olha isso? A Ematum está vendida, depois leva para Índicos, depois controla todo esse sistema. Bem, eu acho que essa notícia deve ser alvo de investigações em todos os think tanks, em todos os centros de pesquisa de assuntos de segurança, de geopolítica internacional. Ou seja, os americanos ainda acho não que é um prato cheio para o Israel. Ainda não chegaram à base de Nacala, mas já estão na península da Fungi a garantir a segurança às petrolíferas. Ou seja, alguém está a tentar dar um bife a um indivíduo que é conhecido por ser um apoiante de Trump, ter ligações com o antigo vice-presidente norte-americano e, portanto, por via disso, prometermos aqui alguém com ligações ao aparelho securitário norte-americano que, de algum modo, pode amolecer as forças que estão por detrás do FMI e que penalizam Moçambique, porque é esta leitura também muito 2 mais 2 são 4 que algumas pessoas fazem em Moçambique. O FMI pressiona Moçambique porque os patrões do FMI querem que assim seja. Se esses mesmos patrões, leia-se os Estados Unidos, deixarem de pressionar, o FMI torna-se muito mais doce, maleável. Portanto, e eu estou certo que esta questão vai merecer muitas e muitas análises nas próximas semanas, que é um balão de ensaio para muitas aberturas em termos geoestratégicos aqui no canal de Moçambique, no Oceano Índico. E, voltando ao princípio, penso que há muito boa gente nestes institutos de estudos estratégicos a fazer as suas conjecturas do que é que isto significa. Falando de balões, foi anunciado também um acordo entre a ENI e a ExxonMobil, já está fechado, o encaixe de 350 milhões de dólares das mais-valias não irá ajudar o governo a tirar um pouco a cabeça d'água e respirar um pouco este balão de oxigênio, estabilizar estas contas de que o FMI está a falar aqui neste seu programa. Tanto quanto eu sei, acho que o dinheiro já mora numa conta qualquer do governo, algures no nosso planeta, uma vez que hoje o dinheiro se movimenta
velocidade estonteante, é só carregar no botão do computador. De qualquer forma, se por um lado é um alívio para o governo, as suas opções, sobretudo em termos imediatos, não são tão fáceis. Por exemplo, se sentir, digamos, um relaxamento em relação a determinadas rubricas, se triunfalmente vier a ser anunciado o 13º, que até agora não foi anunciado, claramente alguém está sentado em cima dos 350 milhões. Mas o Ministro da Economia e Finanças já havia dito que vai para um fundo soberano. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Então, em que ficamos é exatamente para suprir despesas correntes, para suprir o tal buraco de 8% sobre o PIB que representa o nosso orçamento para 2018, ou é para olharmos mais estruturalmente para uma contribuição desta natureza e vermos que, de facto, queremos olhar para a frente em relação ao setor de petróleo e gás. E também o FMI fala das grandes necessidades de financiamento para a parte do Tesouro, que combinadas com a política monetária restritiva para estabilizar a inflação, continuam a exercer pressão no sentido de aumento das taxas de juros no mercado. Aqui, claramente, o FMI está a falar da taxa de juros dos bilhetes de tesouro e também da dívida interna. Tudo ao mesmo tempo, mas também diz que o surpreendente abaixamento da inflação vai permitir que se mexa para baixo nas taxas de juros, o que é problemático porque os bancos comerciais, neste momento, estão a oferecer a mim, ao Francisco Carmona e a todas as pessoas juros entre 20% e 23%. Ora, se estão a oferecer-nos para nós pormos o dinheiro no banco a 20%, 23%, como é que as taxas vão baixar? É complicado. E também já falamos das empresas públicas, que claramente o FMI está a dizer que é preciso vender, mas continuamos nós a construir elefantes brancos. Sobretudo estamos a ver agora com o aeroporto de Xaixai. E, em algum lado desse comunicado, há uma referência aos elefantes brancos quando se fala da ponderação em relação a infraestruturas. Claramente é uma mensagem em relação a esta loucura que é o aeroporto do Xaixai. Nós não estamos contentes com a ponte de unidade sobre o Rovuma, não aprendemos nada com o aeroporto de Nacala e já não estamos mais. É uma desculpa esfarrapada dizer, mas os chineses estão-nos a oferecer. Mas nós também temos que recusar algumas coisas que os chineses nos oferecem. Eu nunca vi o estádio do Zimpeto totalmente ocupado. Será que precisávamos do estádio do Zimpeto? Mas nós gostamos de embarcar. Hoje mesmo estava a ler que a linha férrea que nos foi oferecida contratualmente entre Coamba e Lixinga deixou de transportar mercadorias. Isto significa que todos aqueles cálculos que são feitos da circulação de mercadorias, de preços, portanto, da possibilidade e da rentabilidade comercial de uma determinada linha férrea não foi considerado. O que é que nós fizemos? Pressionámos os brasileiros a dizer para terem esta concessão, para fazerem o caminho de ferro para Nacala, deem-nos um ramal para Lixinga. Claro que toda a gente bate palmas, o Partido Frelimo apanha mais votos, mas depois temos esta vergonha que o serviço está fechado, exatamente porque os comerciantes não concordam com os preços e a companhia que presta o serviço, porque faz contas e porque deve fazer contas e gerir um serviço comercial, diz que não pode subsidiar os preços para as mercadorias neste ramal ferroviário. É aplaudido, só última questão, é aplaudido o Banco de Moçambique, melhoramos a posição externa e o banco acumulou reservas em divisas e a taxa de câmbio também estabilizou nos últimos 6 meses. Mas
Mais uma vez, recorrendo ao comunicado, ainda não pagamos os credores e uma parte da acumulação das nossas reservas deriva do facto de não estarmos a pagar no serviço da dívida. Aliás, este comunicado não só chama a atenção sobre o serviço da dívida, como o sistemático não pagamento do Estado aos fornecedores. Portanto, esta preocupação é muito mais abrangente. Temos a questão do IVA, temos a questão das empreitadas, e isto são coisas graves porque, em última análise, emperram a economia, prejudicam o normal funcionamento da economia de Moçambique, que depende muito dos pagamentos que o Estado faz. Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa. Eu sou Francisco Carmona, a parte técnica esteve a cargo de André dos Santos. Nos vemos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.